Olá, boa noite. No Tudo sobre Rodas de hoje terá a oportunidade de viajar até Copenhaga, de se dedicar um pouco à leitura e claro que falamos de competição. E é com a maior prova do desporto motorizado da região que abrimos o programa. O SATA Rally Açores chegou ao fim. Para o ano há mais, mas por enquanto fique com as imagens de 2010. Espetáculo a rodos, emoção até à última especial, velocidade estonteante. Enfim, a edição de 2010 do SATA Rally Açores terá sido provavelmente uma das melhores de sempre. Um rally, principalmente deste cariz, quando é decidido na última especial, tem de ficar para a memória de todos, principalmente dos amantes do automobilismo. Ao longo dos 3 dias, a emoção e incerteza relativamente ao resultado final esteve sempre presente, algo que, aliás, se verificou desde o primeiro troço cronometrado. Na quinta-feira, o rally propriamente dito começou. Pela frente, os concorrentes tinham 3 provas especiais, com a classificativa espetáculo a fechar o dia. Cedo se percebeu que Bruno Magalhães, Jan Kopecky e ainda o Aninen iam dominar as atenções, com Andreas Mikkelsen e Chris Mickey numa segunda linha. E desde o primeiro troço foi assim. Os tempos a cada piloto que passava ia caindo vertiginosamente num sinal claro de que todos estavam ao ataque. Entre os portugueses, Bruno Magalhães na luta pelo triunfo na prova era o melhor, com Bernardo Sousa a ser o segundo melhor. Entre os açorianos, Ricardo Moura, apesar de ter furado logo na primeira especial de quinta-feira, era claramente mais rápido do que a concorrência. Pedro Val e Sérgio Silva, por sua vez, envolviam-se numa luta muito particular pela posição de segundo melhor açoriano. No final do primeiro dia, Aninen liderava com somente 2 décimas de segundo de vantagem sobre o português Bruno Magalhães. Em terceiro surgia Andreas Mikkelsen. No quarto posto aparecia Jan Kopecky para Bernardo Sousa fechar o lote dos 5 primeiros. Entre os portugueses surgia ainda o surpreendente Pedro Pérez, o melhor colocado entre as viaturas do Grupo N, que aproveitou da melhor forma o azar de Ricardo Moura. Moura era o melhor açoriano, seguido por Pedro Val, Sérgio Silva, Rui Torres e Paulo Maciel, este último a liderar a Fórmula 3 na frente de Carlos Sousa. A emoção face aos acontecimentos de quinta-feira era mais que muita para o segundo dia. Por isso mesmo o público correspondeu em grande número. As estradas miquelenses apresentaram uma excelente moldura humana, sinal claro do interesse de que a prova estava a despertar. E novamente, desde o primeiro troço que a luta se intensificou, Bruno Magalhães entrou ao ataque e saltou para a frente da prova, seguido por Mikkelsen e pelos Skodas de Aninen e Kopecky. A tendência nos homens da frente foi-se mantendo ao longo do dia, embora o jovem norueguês Mikkelsen tenha ao longo do dia vindo a perder algum fulgor. Estava cada vez mais evidente que a vitória no rally iria sair sempre do trio Aninen, Kopecky e ainda Bruno Magalhães. Chris Mick nunca pareceu estar em condições de lutar pelo triunfo com Bernardo Sousa, a estar sempre mais preocupado com o campeonato português de rallies, competição que lidera e domina. No final do dia de sexta-feira, Bruno Magalhães era o líder com um pouco mais de 2 segundos de vantagem sobre o Aninen, que era o mais rápido entre a armada Skoda. O seu colega de equipa era terceiro, com Mikkelsen no quarto posto. A fechar o top 5 aparecia Chris Mickey, o homem da Peugeot, que sofreu várias dificuldades ao longo do dia e não conseguiu andar junto dos homens da frente. Bernardo Sousa mantinha-se como o segundo melhor português, contabilizando um excelente resultado para o campeonato.
excelente resultado também apresentou Ricardo Moura. No final de sexta-feira, o campeão açoriano pontuou pela máxima para o Campeonato de Portugal entre os veículos de Grupo N, somando mais uma vitória para o Campeonato dos Açores de Rallies. Com estes resultados, Moura desbravou ainda mais o caminho para conquistar ambos os títulos. Entre os açorianos, Pedro Val também esteve bastante bem, ganhando a luta particular com Sérgio Silva, sendo que depois surgia Ricardo Carmo, que recuperou inúmeras posições ao longo do dia. Na Fórmula 3, Paulo Maciel somou novo triunfo para o campeonato, aproveitando da melhor forma a desistência de Carlos Costa, que com isso ficou mais longe da revalidação de um título que não lhe foge há 4 anos. À entrada do último dia, a emoção mantinha-se, com passagens marcadas pela Truncar e pelo Planalto dos Gramiais, as duas provas mais difíceis do rally. Esperava-se que, como já aconteceu por diversas vezes, a Truncara ditasse lares. E foi o que acabou por acontecer, com o golpe de teatro a dar-se já quando estava cumprida a primeira metade da última especial. Antes disso, a luta tinha-se mantido acesa ao longo de todo o dia, com os homens da Skoda a tentarem assegurar a vitória. Bruno Magalhães, por sua vez, tentava não descolar-se para poder tentar ainda o forcing final. À entrada para a Truncara e depois de alguns concorrentes terem sentido vários problemas, com as mecânicas a sofrerem e muito com a dureza da prova, 6 segundos separavam os primeiros 2 classificados, com a vantagem a ser para Kopecky em detrimento de Magalhães. O homem da Skoda estava assim obrigado a defender-se. No tempo intermédio, sensivelmente a meio da classificativa, Magalhães estava a ganhar cerca de 3 segundos. O homem da Skoda estava assim obrigado a colar o pé no acelerador e o erro surgiu. Kopecky acabou por capotar e estragou todo o trabalho de 3 dias. Era tempo então de festa para a Peugeot. Magalhães ganhava pela primeira vez uma prova do Intercontinental Rally Challenge e por isso mostrava-se eufórico com o resultado alcançado. Foi 2 dias e meio de muita pressão sobre os ombros e a pressão também fomos nós que a criámos, porque ao ganharmos o primeiro troço vimos que afinal poderíamos fazer mais qualquer coisa do que era o nosso objetivo e depois tivemos sempre pilotos fortíssimos, com excelentes máquinas a pressionar-nos bastante. E conseguimos resistir a tudo, atacando ao máximo e não cometendo o mínimo erro. E acho que a chave da vitória foi isso. Chris Mickey foi o segundo, enquanto a Nina ficou pelo lugar mais baixo do pódio. Mikkelsen foi quarto, para Ricardo Moura ficar com a 5ª posição à geral, o primeiro entre os carros de produção. Mais um excelente resultado para o açoriano, que desta forma ganhou a prova para o Campeonato de Portugal e para o Regional, ficando em excelente posição para sonhar com ambos os títulos. Cumprimos aquilo que tínhamos definido, as coisas foram surgindo naturalmente. Quando foi preciso andar depressa, penso que mostramos alguma rapidez. Quando foi preciso alguma contenção, também tivemos que fazer uma prova inteligente. Sorte acompanhou-nos, estamos acima de tudo muito felizes por este grande resultado. E claro, isto é o resultado de toda uma equipa, que é o entrosamento da minha equipa de cá, com a Aderit e com a ARC Sport. Pedro Val foi o segundo melhor açoriano, na frente de Sérgio Silva. Bem, novamente Val com este resultado, o piloto poderá repensar a sua participação no que falta de campeonato, já que neste momento é o segundo classificado. Na Fórmula 3, Henrique Muniz venceu no sábado, depois de Paulo Maciel ter sentido problemas na suspensão. Caía assim o pano sobre a edição de 2010 do SATA Rally Açores, uma edição que, reforçamos, terá sido provavelmente uma das melhores de sempre. Mais uma vez o nome dos Açores e as suas imagens chegaram mais longe. Espera-se que em 2011 a prova esteja de volta, novamente integrada no IRC. Por todo o trabalho do Grupo Desportivo Comercial, o prémio da manutenção neste campeonato é mais do que merecido. Espera-se agora pela avaliação feita pela FIA. Conhecido como um dos melhores pilotos de rallies açoriano, nos dias que correm já não compete. No entanto, o gosto pelos automóveis e pela competição continuam a fazer parte da sua vida. O resultado foi a publicação de um livro, o título O IRC nos Açores. O autor é Horácio Franco. Horácio Franco, o IRC nos Açores. É uma obra que procura explicar, no fundo, o que é o Intercontinental Rally Challenge, bem como a importância que tem o SATA Rally Açores ter passado a integrar este campeonato.
Com uma carreira com quase 4 décadas, a oportunidade de passar dos atos às letras surgiu através de um convite endereçado pela empresa de publicações Publissor. Um desafio que o antigo piloto aceitou de pronto, fazendo desta forma a sua primeira incursão pela literatura numa área, a da do desporto automóvel, em que possui uma vasta experiência como poucos. Foi perante uma plateia repleta de familiares, amigos, antigos companheiros em muitas jornadas automobilísticas e muitos curiosos e amantes dos ralis que Horácio Franco apresentou o livro O IRC nos Açores. A par disso, ilustrado com excelentes fotografias da edição de 2009 da prova, da autoria de vários profissionais açorianos, o livro dá ainda a conhecer pilotos, características dos troços e a exigência da prova rainha do automobilismo açoriano. No fundo, esta obra é merecedora de um lugar de destaque nas coleções pessoais de todos os amantes dos ralis. Visivelmente satisfeito, Horácio Franco explicava que este podia bem ser o capítulo que faltava na sua longa história de paixão ao automobilismo. Isso foi um desafio lançado e eu não estava à espera dele. O senhor, nesta maneira que me propôs isso, propôs-me de uma maneira tão amiga e tão simples. Olha, isso é uma homenagem à sua carreira e eu quero fazer isso para si e consigo. E eu fiquei sem argumentos para pensar em outra coisa qualquer e disse, ok, vamos embora trabalhar nisso. E, portanto, é esse o meu grande objetivo. E também ter a oportunidade de passar a mensagem que o IRC é muito importante para os Açores. É muito importante para a promoção, é muito importante para a imagem Açores no mundo. Curiosamente, durante muitos anos o piloto sempre defendeu a internacionalização do Rally dos Açores. No entanto, e por condicionantes várias, quando o SATA deu o pulo, já Horácio Franco se tinha retirado da competição. Apesar disso, a porta não está completamente fechada para um regresso, algo que, todavia, só poderá acontecer em condições muito especiais. O mesmo é dizer, num projeto que lhe desse garantias de uma despedida em beleza, como sempre foi o seu desejo. Só com um projeto muito sólido, com um carro muito bom, não é para ganhar, mas para dar o meu máximo e, obviamente, que poderia haver um cenário de um volta atrás. De outra maneira, isso como está cada vez mais difícil de se concretizar, é o meu encerramento não pensar na participação no SATA. Meio a sério, meio a brincar, tempo ainda para Franco dizer que a escrita é bem mais difícil do que a condução desportiva. É muito mais difícil toda essa, até a apresentação, até a falar sobre esse trabalho, são cenários que não estou nada, que não os domino e que não estava habituado. Mas pronto, mas é gratificante também, tem aqui uma plateia excelente. Refira-se ainda que no ato do lançamento da obra intervieram Francisco Coelho, presidente do Grupo Desportivo Comercial, José Manuel Bolieiro, vice-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e uma representante da Publissor, empresa responsável pela obra. Em comum, os seus discursos tiveram o condão de elogiar o percurso de Horácio Franco no automobilismo, assim como enaltecer e valorizar a importância que o SATA Rally Açores tem para a divulgação do arquipélago. Num ato que contou com a presença de largas dezenas de pessoas, ficou também a certeza do sucesso desta publicação, comprovada pelas muitas vendas que foram realizadas no dia do lançamento. Uma cerimónia singela, por vezes até com alguma emoção à mistura, quando faltavam poucos dias para o início da edição 2010 do SATA Rally Açores. No passado domingo realizou-se, à semelhança do ano passado, a Super Especial Marques, um rally misto organizado pelo Clube Açoriano de Todo o Terreno e Turismo. Depois do SATA Rally Açores e conforme o que aconteceu o ano passado, o Clube Açoriano de Todo o Terreno Turístico voltou a organizar uma prova no traçado da Super Especial montada na pedreira do Grupo Marques.
A tirar partido da melhor pista da Europa para o efeito, aquele grupo empresarial cedeu generosamente a pista da Super Especial ao Clube Açoriano de Todo o Terreno e Turismo para a realização de uma prova destinada a quads, karts cross e automóveis da Divisão 1 e 2 que habitualmente participam no troféu Alemar de Rally Misto. Com 66 concorrentes e apesar da maratona que foi o SATA, o público compareceu em grande número que não quis deixar de ver o espetáculo que estes habituais participantes oferecem. As corridas decorreram normalmente, sem acidentes a registar. Em quadros, divisão Q2, a vitória subiu a Aurélio Borges, seguido por Ruben Travassos, ficando Helder Borges com o último lugar do pódio. Já na categoria Q1, a rapidez de Rui Borges voltou a ditar leis. O piloto da Suzuki voltou a vencer numa temporada em que tem dominado claramente as corridas em que tem alinhado. No segundo lugar ficou Bruno Ponte, enquanto Henrique Luís ficou com o terceiro posto. Nos kart cross, Rui Moura desta feita levou melhor, sempre espetaculares carros e pilotos voltaram a proporcionar um excelente espetáculo aos presentes, aproveitando sobremaneira as excelentes condições da pista. Ricardo Araújo, que ainda recentemente tinha chamado a si o triunfo, desta vez foi o segundo classificado. Milton Lourenço subiu ao último degrau do pódio. Nos carros na Divisão 1, António Arruda, acompanhado por Afonso Rego, foi o mais rápido. Carlos Rezendes ficou com a segunda posição para Helder Pimentel ser terceiro. Na Divisão 2, Ruben Rodrigues foi o primeiro classificado. Habituado às andanças das provas oficiais, Rodrigues aproveitou o seu maior ritmo e impôs as suas leis. Ricardo Pereira foi o segundo classificado, enquanto Nuno Arruda foi o terceiro. Fechou assim em beleza esta organização do CAT, numa perfeita combinação entre o desejo de pilotos e organizadores e as excelentes condições disponíveis na pista do Grupo Marques. A zona das Portas do Mar foi o local escolhido para os pilotos da Ford estarem mais próximos dos seus fãs. Foi aí que realizaram uma sessão de autógrafos. Nos dias que antecederam o SATA Rally Açores, algumas equipas participantes promoveram sessões de autógrafos com a clara intenção de criarem uma maior simbiose com o público micaelense. Na noite de terça-feira, a Ford esteve num conhecido espaço de animação noturna das Portas do Mar para apresentar a viatura com que Bernardo Sousa alinhou na prova rainha do automobilismo açoriano. Confesso admirador do SATA Rally Açores, o piloto madeirense não se cansou de distribuir autógrafos aos presentes numa noite agradável para os muitos amantes do automobilismo que não quiseram faltar à festa. Uma forma diferente, sem dúvida, de granjear apoios e brindar os fãs com um momento para mais tarde recordar. Sempre simpático, o jovem concorrente não se regateou a esforços nas vésperas de uma prova em que depositava grande confiança. Ele que chegou ao SATA na liderança do Campeonato de Portugal de Rallys. As preocupações ambientais estão cada vez mais patentes no dia-a-dia de todos nós. Em Copenhaga, uma cidade que serve de exemplo no que respeita ao uso de bicicletas, realizou-se uma cimeira onde se trocaram ideias e se apresentaram novidades para o mundo do ciclismo urbano. De 22 a 25 de junho, a conferência Velocity Global, realizada em Copenhaga, trouxe ao cimo o tema sobre o potencial das bicicletas e o seu forte contributo para a qualidade de vida urbana em todo o mundo. It's about bicycles. We want to show the rest of the world how you can make a good city where everybody is bicycling every day to job, to leisure. They use a bicycle instead of the car, and Copenhagen is known for that. We are a biking city, maybe number one in the world, and there's a great interest from other cities in the world who come here today. A moda já anda por aí e o ciclismo urbano ganha cada vez mais adeptos e desempenha um papel fundamental na resolução de problemas como o congestionamento, a obesidade e as mudanças climáticas.
Copenhaga é disto um exemplo mundial, onde 37% da população da cidade recorre ao uso da bicicleta para se deslocar. Este elevado número conduz a um problema de estacionamento em meio urbano. Na conferência não faltaram soluções. At every places where you have so many bikes, for example at railway station or universities, you have more bikes than you have available area on the ground. So you have to go up with the bikes. That means you can have the bikes here on 2 levels. And if the room is big enough, if you have a ceiling height up to 4 meters or 4.5 meters, you can have a 3rd level over the 2 levels. That means you can maximize the capacity of your room in a way that you have a triple capacity. And that's the main reason for that. The space or the grounds are very expensive in the center of the towns, so you have to go up with the systems to save the areas. It's a question of price, of course, and if you can save the price for the ground, you can invest the price in having bike parking facilities. A existência de bons meios de estacionamento pode ser determinante no uso de bicicleta e contribuir para o aumento significativo das estatísticas. A Velocity Global reuniu especialistas do ciclismo e profissionais urbanísticos, transformando Copenhaga na cidade dos ciclistas. Este ano celebrou 30 anos de existência, levando por isso vários ciclos de conferências a diferentes cidades europeias. Presentes estiveram em vários países. They come from all over the world, from Africa to New York, from Tokyo to small cities in China. They come from all over the world. Juntos têm muito a aprender e a ensinar, daí a importância de se reunirem e trocarem experiências e conhecimentos, tudo em prol do ciclismo urbano. We can show them that if you prioritize cycling, then you can make a city where 37% now is cycling to their work. How you do it? With bicycle lanes, with routes, special routes for cyclists, with not so many cars. And we can learn a lot from the other cities. They are here with examples of how you can make nicer parking places for cyclists and things like that. Velocity Global 2010 foi organizada pela Federação Europeia de Ciclistas, pela cidade de Frederiksberg e a cidade de Copenhaga. Os patrocínios ficaram a cargo da DSB, Clear Channel, a VEC, a Liga Americana de Biciclistas, a SRAM, o Grupo Axel e ainda pela Buy and Have. Tudo por um mundo menos poluído e por vidas mais saudáveis. As bicicletas parece que vieram para ficar, pelo menos em algumas cidades do globo. É com este exemplo de vida saudável que chegamos ao fim. Pode nos visitar em rtp.pt/cores. Regressamos na próxima quinta-feira ao 12:30 com o Compacto. Até lá, tenham uma excelente semana. Este programa teve o apoio de Dionísio Carreiro de Almeida, concessionário Mitsubishi para São Miguel e Santa Maria. Andrade Irmão S.A. 40 anos a cuidar do seu automóvel. Restaurante da Associação Agrícola. Prove e comprova boa carne dos Açores. Santana, rabo de peixe. São Miguel, as cores da Ilha Verde. DVD já à venda.